Eu não tenho nenhuma dúvida de que em algum momento da sua vida você se sentiu cansado, ansioso, sem vontade de fazer nada. Nada, nada mesmo. Sabe quando você só quer ver o tempo passar? Como se você fosse um telespectador na sua própria vida? Você liga o computador, até abre o jogo, mas em 10 minutos você sai, porque claramente a sua cabeça não tá ali. Você liga a TV, mas pensa que o YouTube tá chato. Vem aquela sensação de, rapaz, estou precisando resetar esse meu histórico do YouTube para receber melhores recomendações. Você conclui que está sem direção, que algo deveria mudar. Eu percebi que fico assim quando tenho decisões importantes a serem tomadas na minha vida e elas têm altos riscos ou consequências. Quando algo que eu estou prestes a fazer pode dar muito certo ou também muito errado. Eu tenho pensado em iniciar um empreendimento na minha cidade, algo novo, revolucionário aqui na minha região, algo que elevaria o nicho do negócio onde eu moro. Mas qual o risco? É aí que vem a primeira e maior barreira desse meu empreendimento, dessa minha vontade. Falta o capital para iniciar nesse negócio. É nesse momento que a mente do homem ferve com opções, estratégias, saltos de paraquedas financeiros, e você começa a imaginar: e se eu vender o meu carro? No dia seguinte eu levanto uma boa grana e dá para iniciar o meu negócio e ainda sobra dinheiro para mim. E se eu pegar um empréstimo? Eu fico com o carro, levanto a grana necessária para começar ainda esse mês. Mas a vida real, como você deve imaginar, não é um jogo onde você arrisca tudo e se der errado, você simplesmente dá respawn, simplesmente volta no último save e tá tudo bem, tá tudo resolvido. Não é assim. A vida real não funciona dessa forma. Embora a vida real tenha grandes vitórias e grandes benefícios, ela também tem grandes fracassos e falhas. Na mente de um pai de família como eu, que tenho esposa e duas crianças pequenas, o carro não é um luxo, é uma necessidade. Eu levo as crianças para a escola, levo para casa da avó, para um médico, para passear. É um bem que nos ajuda e diminui o peso de se mover em uma família com duas crianças pequenas. Eu falei com a minha esposa sobre vender o carro e ela disse que discorda que seja a melhor opção. Mas se eu quiser fazer, eu deveria fazer. Então, sim, é minha decisão. E é aí que o bicho pega. Eu tenho pensado nisso 24 horas ou mais por dia e isso evapora minhas energias. Eu quero fazer algo bom, que vai acrescentar na renda da minha família. Tenho boas intenções, mas não posso simplesmente ir lá e fazer. Meter a cara do dia para a noite e botar para funcionar o negócio. Mas eu gostei da sinceridade dela. Então, qual a solução? Nessas horas, seria bom que a vida fosse um jogo, onde você simplesmente troca de fase, faz outra coisa, chama amigos pra cal, muda o ritmo. Mas pensando bem, a vida é um jogo. Assim como nos jogos, a vida exige que você tome decisões e se vire com o que você tem ali, na hora. Quando você dá de cara com inimigos armados, você não foge ou quita do jogo. Não. Você lida com a situação, pensa na solução e age para sair dali vivo, com experiências e histórias para contar. E foi exatamente aí que eu lembrei. Mais de um ano atrás, eu encontrei um brother meu e ele sempre conversante perguntou da minha família, como estava minha filha. Eu falei que estava bem. E, inclusive a gente estava aguardando o nascimento da segunda filha. Quando escutou isso, ele ficou bem animado e depois de 2 ou 3 minutos de conversa, na hora de se despedir, ele disse o seguinte para mim, e eu nunca esqueci do que ele disse. Eu gostaria de estar no seu lugar. Ele disse: eu gostaria de estar no seu lugar. Aquilo martelou na minha mente, ele gostaria de estar no meu lugar.
Pensei muito nisso. Por que será que ele disse isso? Porque ele é solteiro e ainda não tem uma família ou filhos? Porque não gosta do trabalho dele e talvez acha que o meu seja mais interessante? Por qual motivo ele diria isso? Mas na verdade o porquê realmente não importava ali naquela situação. A lição importava. A verdade é que eu estive tão focado em criar um novo empreendimento para melhorar a renda da minha família que eu acabei me cansando, me estressando e perdi o foco principal. Não me leve a mal. Essa é uma hora importante, não me leve a mal. Melhorar a renda da sua família é uma das coisas mais importantes que você poderia fazer. E se você pode fazer isso agora mesmo, você vai e faz isso agora mesmo. Mas no meu caso, eu não pude. E isso acabou me prejudicando. Eu queria tanto, tanto esse negócio que eu esqueci do que eu já tenho. Eu tenho um trabalho que no momento traz o sustento da minha família. Eu tenho um carro que facilita nossas vidas. Eu tenho uma casa confortável para a gente viver. Tenho uma família linda e saudável. Então, quando eu me pego pensando em lições como essa, eu percebo que a ansiedade que eu tive nada mais era do que viver no futuro, sofrendo por aquilo que eu ainda não construí, enquanto o presente, que eu já lutei no passado e consegui construir, passava direto, como se fosse um fantasma, um trem que não me interessa, sabe? Quando você está no metrô esperando o seu trem, quando você vê que aquele não é o seu, você simplesmente deixa passar. Você nem se importa, você nem se mexe, ele pode passar tranquilo, não te interessa aquele trem. Eu estava tão focado naquele objetivo, naquela linha de chegada, que eu esqueci de olhar para o lado e reparar que esse caminho que eu estou trilhando agora já é muito bom. Essa paisagem que está passando dos meus lados aqui já é muito bonita. Já é de se agradecer. Isso não significa que eu desisti daquele meu novo negócio. O plano ainda continua aqui na minha mente, no papel, nas planilhas, mas ele vai acontecer no tempo certo, com responsabilidade, sem que eu precise queimar a base de segurança financeira da minha família. Parar um pouco e reparar nas coisas que eu já consegui me ajudou. Aliviou a preocupação que eu tinha, o estresse que eu tive, a ansiedade que eu tive. E eu tenho certeza que se você se sente assim também, exausto, sem direção, sem vontade de curtir o momento, se distrair, até aquilo que você gostava, amava fazer, um esporte, jogar videogame, assistir um filme. Se você perdeu vontade disso por alguma decisão, algum peso, uma ansiedade, um grande passo que você vai dar na sua vida, eu te faço um convite aqui. Para um minuto, desliga o celular, desliga as suas telas por um instante e olha à sua volta. Pensa em uma coisa que você lutou muito para conquistar no passado e que hoje você já tem. Não interessa o que seja, o seu computador, seu emprego, sua casa, uma família, seus filhos, sua esposa que deve estar dormindo no outro cômodo da sua casa. Às vezes o que a gente mais precisa não é um novo começo. Por mais energética que seja a ideia de iniciar um novo negócio, às vezes não é o que a gente precisa. Às vezes o que a gente precisa é de um choque de realidade para valorizar o que a gente já tem, o que a gente já conseguiu. Parece simples, mas não é. É preciso esforço, lembrar, se reavaliar o tempo todo. Eu dou valor às coisas que eu já consegui? As minhas conquistas, eu dou o devido valor para elas? Ou eu mergulho na ansiedade de querer o que eu ainda não tenho? Se esse papo fez algum sentido para você, acompanhe os próximos vídeos, as próximas gameplays. Deixa aqui nos comentários, você também já se sentiu assim? Por qual motivo? Compartilha aqui com a gente, vamos conversar? Forte abraço, hein? Fiquem com Deus, até a próxima.